Bom dia, o Espírito da Verdade, capítulo 77, Perdoa e Serve. Esse capítulo faz referência ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13. Perdoa e serve. Tiveste hoje motivo de reclamar. No entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz procurando ferir-te, mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse passou renteando contigo, fingindo não ver-te. Pensa, contudo, que dentro de breves dias possivelmente buscará em vão esconder os sulcos das próprias chagas. Aquele te furtou, roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te quando ilude a si próprio. E há quem se suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te para cair em breve tempo sob o golpe da morte. Perdoa a tudo e a todos infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando entendimento e tolerância. Esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Meimei. O capítulo é tão bonito que a gente tem receio de comentar, porque o que a gente vai comentar, né? Meimei começa trazendo para a gente a ideia, o conceito de que todo aquele que ofende, que machuca, que hostiliza, que usa de violência, seja verbal, seja física, contra nós, é alguém que está profundamente doente. Vale lembrar que esse doente, muitas vezes, somos nós, porque todos nós ainda machucamos, ainda na nossa pequenez, na nossa necessidade de defender a nós mesmos, muitas vezes atacamos o próximo de maneiras bastante ostensivas, com palavras que destroem, que machucam, com gestos, muitas vezes, quando eliminamos o outro, mas não é um eliminar saudável, é um eliminar porque há momentos na vida em que precisamos sim colocar alguns limites, não é? Mas muitas vezes é uma atitude de desprezo com relação ao próximo. Então, todos nós, né? Todos nós ainda somos imensamente frágeis e de uma certa forma carregamos essa fragilidade e somos aqueles que estão doentes. Então ela nos convida essa frase é bastante forte, a perdoar infatigavelmente. E aqui eu gosto sempre de pensar que o perdão ele é um processo que às vezes a gente não consegue imediatamente, mas o que a vida nos pede é esse compromisso, é esse trabalho com o perdão. Essa jornada na direção do perdão. Então, perdoa infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. A doença, a nossa vulnerabilidade, a nossa agressão, a nossa hostilidade, toda a violência que nós cometemos, ela se torna um fardo dentro da nossa própria alma. Ninguém nessa condição vive com leveza. Ninguém nessa condição experimenta paz. Então, aquele que agride
aquele que ofende, aquele que diminui o outro, ele está num estado de profunda doença e, ainda que não consciente naquele momento, em algum momento ele vai despertar. E esse despertamento, ele é incrivelmente doloroso. Então, ela termina dizendo da necessidade de perdão que todos nós temos, né? E ela coloca de uma forma bem interessante, porque ela fala que nós precisamos do perdão como quem precisa de ar, porque o amor é o sustento da vida. E aí eu digo, experiência própria, né? É muito mais fácil amar do que odiar. É muito mais fácil a gente amar do que a gente se defender contra o amor. Então, quando a gente abaixa as nossas defesas, quando a gente limpa o nosso coração dos ressentimentos, das acusações, é como se o fluxo da vida, é como se o nosso ser se enchesse, é como se a gente oxigenasse a nossa própria alma e a gente sentisse, experimentasse essa leveza, esse presente, esse milagre, que é o milagre do perdão. Então, esse estado de coisas é o perdão da alma, não é o perdão da língua, como ela coloca aqui, né? É a gente perdoar e sentir os efeitos desse perdão porta dentro de nós mesmos. Reflete quantas vezes tens errado também. Qual de nós está na condição de atirar a primeira pedra, reclamando entendimento e intolerância? Esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Muitas vezes é necessário, para o alcance desse perdão mais integral, que a gente não só tenha um entendimento cognitivo que o texto nos traz, mas também que a gente tenha um entendimento emocional daquilo que obstaculiza a nossa capacidade de perdoar. Então, é uma combinação desses dois fatores, o entendimento cognitivo dos benefícios do perdão, da necessidade do perdão na nossa vida, e esse trabalho íntimo necessário que na vida todos nós temos, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, a nossa criança ferida, e muitas vezes é no atendimento a ela que nós vamos encontrar a maneira, o caminho de perdoar. E ela termina essa frase maravilhosa de Beibei: lembra-te acima de tudo de que perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma, e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Um dia maravilhoso para todos vocês, de muita paz. Que Deus nos abençoe, nos dê a força e a coragem suficiente para que a gente perdoe, começando por nós mesmos.